Amanhã, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Exploração, ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vou começar cumprimentando aqui a Tamara Nicoletti, que é assistente social, e muitos casos acontecem também aqui na nossa cidade, né, Tamara? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Júnior, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, a gente quer agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando nesse dia de hoje. E, infelizmente, muitos casos acontecem aqui em Aparecida do Taboado. A gente acha, por ser uma cidade pequena, que não acontece. É assustador a quantidade de casos que a gente recebe no Conselho Tutelar, no CREAS, né, que são os órgãos de proteção da criança e do adolescente. E quais as políticas hoje para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes? Políticas públicas hoje, Tamara, fala pra gente. Então, a primeira nossa unidade, né, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que é uma política que vem para garantir o direito da criança e do adolescente vítima de alguma violência, né? O Conselho Tutelar, né, que também faz esse trabalho de prevenção. O CRAS também, né, é uma unidade pública do governo federal que também tem esse papel, né, Lude, de fazer essa garantia, de garantir o direito, né, desses usuários. E agora, há 21 anos, nós temos essa campanha do Faça Bonito, né, do 18 de maio, que também é uma política que vem para mostrar para a população, para a nossa sociedade, dos casos que existem. Quais as ações que estão programadas aí pela Prefeitura? Devido à pandemia, né, nós vamos amanhã fazer uma carreata, né, com a saída às 9 horas da manhã de frente à rodoviária, e será fornecido para as escolas vídeos educativos, né, que fala sobre o dia 18 de maio. Em outros anos, nós fizemos uma campanha de teatro, né? Nós fomos em todas as escolas municipais e estaduais com um grupo de teatro, mas devido à pandemia a gente não pode fazer. Então vai ser enviado para as escolas um vídeo educativo falando do dia 18 de maio. Essa carreata acontece, qual que é o local da saída dessa carreata? Na Praça da Vila Barbosa, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Todo cidadão pode participar. Está convidado. Ô, Eduardo, e qual o trabalho do Conselho Tutelar nesse contexto aí? Explica pra gente um pouquinho em relação a essa questão de abuso sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Nestor Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. O trabalho do Conselho é o trabalho de proteção, né, à criança e ao adolescente. A gente, como órgão de proteção, vamos dizer assim, é o primeiro espaço que chega às denúncias, né? O primeiro local onde geralmente chega as denúncias é no Conselho Tutelar. E muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas, como é que vai lidar com essa situação, como é que faz. Então ficam um pouco, às vezes, intimidadas, com medo de fazer a denúncia. Lembrando que essa denúncia, ela é anônima, não... vamos dizer assim, não vai ser exposto o nome de ninguém, quem está denunciando. E é um grande tabu que eu acho que ainda tem que ser quebrado, é a questão da denúncia. Porque muitas das vezes as pessoas ficam com medo de sofrer retaliações, de sofrer alguma coisa. E isso acho que precisa ser quebrado. A sociedade em si precisa entender que tem que haver a denúncia, para que realmente seja preservado o direito, né, da criança e do adolescente. Ô, Eduardo, estatísticas mostram aí que a maioria dos casos acontecem dentro de casa, né? Justamente. Júnior, até uma das coisas que eu ia falar, as pessoas acham que o abuso ou a exploração sexual só acontece lá fora. E vamos dizer assim, de 100%, 90% está dentro de casa, dentro do vínculo familiar. E aí geralmente é um amigo, alguém que é muito amigo, muito conhecido da família, ou algum parente, geralmente é assim, né? Justamente. Geralmente é alguém que está próximo à família, ali do convívio familiar, né? Pode ser um padrasto, um tio, uma tia, ou até mesmo, né, vamos dizer assim, uma madrasta, né, vamos inverter. Dentro daquele vínculo familiar, geralmente a pessoa está ali envolvida naquele meio. Ô Eduardo, a Tamara já adiantou aqui, tem muitos casos em Aparecida do Taboado, isso acontece aqui mesmo, debaixo do nosso nariz. Como que chegam essas denúncias para vocês lá?
Então, conforme a Tamara relatou, esse ano está sendo até um pouco diferente dos demais. Estamos tendo muitos casos, muito alto, por a nossa cidade ser uma cidade ainda, vamos dizer, pequena, né, mas muitos casos. E essas denúncias têm chegado para nós através das denúncias, igual nós temos dito aqui, através dos telefones, ou as pessoas nos procuram lá no conselho para estar falando conosco. Então, assim, é muito importante. Até quero novamente ressaltar a segurança para quem está denunciando, para quem está procurando a gente no conselho. É uma coisa muito, assim, tranquila, porque muitas das vezes a pessoa que, quando chega lá, Júnior, é porque está no limite, está no final. E sem falar que a pessoa que está fazendo esses atos, ela ameaça, ela faz vários tipos enfim, ameaça de toda forma, principalmente a ameaça psicológica, para que a pessoa que está sendo abusada ou sofrendo a exploração sexual não tenha força ou não tenha condições de estar falando. É uma coisa assim, muito psicológica também. Você falou muitos casos, só para o ouvinte ter uma ideia mais ou menos aí, você tem os números de casos esse ano aqui em Aparecida? Então, para você Os casos ter uma... que chegaram até vocês? Isso, exatamente. Os casos que chegaram para nós do mês de janeiro até hoje é dia 17 de maio, já está em torno de 10 casos que já chegou para nosso conhecimento. É muito alto. Caramba, é muita coisa, hein? Muito. Fora aqueles que não... Fora aqueles que de repente não chegam para o conselho, Sim. vai direto à delegacia, né? Então os que passam pelo conselho, é isso daí. E sem contar aqueles que não acontece a denúncia também, né? Exatamente. É o que eu estava falando, Júnior. O pessoal, às vezes a vítima ou até a própria família, vamos primeiro por partes, né? Aquela criança ou adolescente que está sofrendo a violência, ela fica intimidada, pois o agressor está muito próximo, a família também, de repente, não acredita, a criança ou o adolescente relata e a família não acredita, fica com medo. Inclusive, nós já tivemos casos aqui em Aparecida, esse ano mesmo, de uma pessoa que estava sendo agredida, né, abusada, vamos dizer assim, e a família não acreditava. Então, ela quebrou esse tabu, teve coragem, procurou o conselho. E isso que nós queríamos deixar um alerta. Família, quando a sua filha, o filho que seja aí, falar alguma coisa, procure sentar, conversar melhor. Porque às vezes o pai ou a mãe fala, mas é coisa da cabeça, isso não acontece. Não, gente, não é coisa da cabeça, não. Procura sentar. Se não quiser conversar com a criança ou adolescente, nos procure, vai no conselho. Nós temos a forma, o jeito de conversar, temos as pessoas capacitadas também ali. Porque não deixe de acreditar. Às vezes uma coisa que você acha que não é, acaba sendo uma coisa bem pior depois. Qual o telefone do Conselho Tutelar? Nós temos o telefone nosso, o telefone fixo, que é o 3565-1594. Lembrando que o nosso horário de atendimento, pelo fato que mudou, né, os atendimentos por causa da pandemia, é das 8 da manhã às 14 horas, horário de Brasília. Esse é o telefone fixo, né, 3565-1594. E temos o telefone do nosso plantão, que é o 998-29-8007. E tem o Disque 100 também, né? E tem o Disque 100, realmente tem o Disque 100, que é a Central Nacional, né, para estar fazendo a denúncia. O importante é que você que está nos ouvindo agora, se você souber ou sabe de alguma coisa, não tenha medo. Faça a denúncia. A denúncia, ela é anônima, é sigilosa, não vai estar envolvendo ninguém. Faça isso, que vocês também estarão nos ajudando a proteger crianças e adolescentes. Ô Lucimeire, qual que é o trabalho do CRAS aí neste, como se fala, na rede, em relação a essa questão do assunto de agora aqui? Bom dia. Bom dia. Reforçando que esse trabalho em rede, assim, não é só para quem atende as crianças e os adolescentes, mas isso é um caso para todo mundo, né? Da população em geral, de a gente unir forças para combater isso. Conforme o Eduardo falou, as denúncias são grandes, né? São muitos casos, são 10 casos, é muito, mas eu acredito que isso é uma pequena parte do que acontece verdadeiramente, principalmente com a questão que as aulas não estão sendo presenciais, né? Então não tem como os professores verem o que está acontecendo, um hematoma, uma criança triste, porque eles são grande parceiro nessa questão da denúncia, né? E a gente entra nessa questão de ajuda, né? De parceiro nessa luta, que o atendimento é feito lá pelo Conselho Tutelar e também lá pelo CREAS. E essas famílias, muitas delas, acabam sendo encaminhadas lá para o CRAS, né?
para a gente assistir essa família, que às vezes o abusador, às vezes é o provedor, né, da família, e esse provedor tem que sair, né, da casa porque ele é o abusador, e aí a família fica desassistida na questão financeira. E aí o CRAS entra na jogada para assistir essa família por um tempo até ela se estabelecer, se reerguer, se restabelecer, né? Então o CRAS entra nessa situação. E também, assim, a luta de todos. A gente também, a questão da prevenção, também abraça essa causa, porque não é só do CREAS, não é só do Conselho Tutelar, não é só do CRAS, não é só da assistência. Essa luta é de todos e eu reforço. A gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, sim, com o vizinho, aquela situação, né? Que o que está acontecendo com o vizinho não é da minha conta. A gente tem que ficar atento, sim, qualquer tipo de situação, denunciar, porque quem cala acaba se igualando ao abusador, ao agressor. Então, a gente tem que lutar pelas nossas crianças e a gente tem que denunciar, sim, na suspeita, na vida das dúvidas. Mas eu não tenho certeza. Quem vai investigar isso aí vai ser a polícia, né? E se for verdadeiramente verdade, né, daquela situação, a pessoa ser punida. Porque se você se cala, você está deixando de ajudar uma criança que está pedindo socorro, mas que não consegue, de fato, falar. Mas tem todos os indícios de que está acontecendo algo de errado. Lucimeire, você tem ideia de quantas famílias estão sendo assistidas hoje em decorrência de fatos aí de abuso de crianças e adolescentes? Só de abuso eu não tenho esse dado agora aqui em mãos desses casos, porque nem todos os casos são encaminhados para a gente, né? Hoje eu falo assim, a gente tem mais de 5.000 famílias que são atendidas lá no CRAS, mas específico só de questão de abuso, eu não tenho esse dado levantado porque nem todos os casos há necessidade de ser encaminhado para o CRAS. Sim. O Gustavo colocou essa arte que você colocou aí, Gustavo. Bem lembrado, até porque, o Lucimeire, você já disse aí, com esse momento de pandemia, que as pessoas estão ficando mais em casa, talvez por isso que os casos estão aumentando também, né? Uhum. Os números aí que o Eduardo mencionou pra gente. Sim, porque fica mais tempo em casa, fica mais exposto ao abusador, né? Porque, como foi dito já, o abusador sempre, na maioria das vezes, é alguém muito próximo. Então ele tem mais contato com essa criança. Antes ele ia para a escola de manhã, à tarde ele ia para algum projeto lá no instituto ou no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E agora não está tendo nada disso. A criança fica o dia inteiro dentro de casa e onde está acontecendo isso. E tem muita criança que não consegue pedir esse socorro, porque ela não tem um contato com um professor, porque às vezes a mãe é conivente também, a pessoa que deveria proteger, né? Ou alguém da família que devia proteger, eu falando de mãe, mas assim, alguém da família que devia proteger é conivente com a situação. São casos assim horríveis que a gente chega até nós e a hora que a gente vai investigar, a pessoa que deveria proteger não está protegendo. Sim. E aí esse professor que seria a válvula de escape para contar, para dar indício, né, de pedir um socorro, não vai acontecer nesse momento de pandemia. Tá, tem gente aqui dizendo aqui, ó, mandaram aqui, hoje não é dia 18, não, gente, hoje é dia 17, nós só estamos antecipando aqui essa informação para a data de amanhã, que é 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, e eles foram convidados para justamente falar sobre essa programação de amanhã. A Tamara já disse aqui, ó, vai acontecer uma carreata às 9 horas da manhã, a saída lá da Praça da Vila Barbosa, todos podem, né, comparecer e participar. Tamara, tem alguma, você é assistente social. Isso. Tem algum caso aí, como eu disse anteriormente, que tenha te chamado a atenção, um caso que você como assistente social tenha atendido, tenha acompanhado? Claro, não vamos citar, né, a família, nem para preservá-los, mas tem algum caso que você queira citar e dar um exemplo aqui pra gente de abuso e exploração? Olha, Júnior, é difícil porque todos nos chamam a atenção, né? Hoje, há um ano, nós estamos lá no CREAS e o nosso trabalho é justamente só com violação de direitos. Mas um caso assim que nos chamou bastante atenção foi de uma exploração sexual que nós tivemos, né? Que a mãe sabia
né, que a mãe sabia do acontecido. Eu acho até por ser uma pessoa muito humilde, não buscou os meios para, né, não pediu um socorro. Então isso me chamou bastante atenção, né? Sim. Da mãe saber da situação, do que estava acontecendo e às vezes acabar sendo negligente, talvez por falta de conhecimento, né, por não saber aonde buscar ajuda, porque isso acontece, né? Às vezes as pessoas acabam com medo porque é ameaçado, né? Tem ameaça, o agressor ele consegue ter esse domínio diante da família, né? Então esse caso me chamou bastante a atenção, dentre os outros, né? Ô Tamara, a Lucimeire disse aqui, ó, e o Eduardo também já falou com a gente sobre a importância da denúncia. E aí quando a Lucimeire disse que o problema do vizinho não é um problema seu, né? Uhum. E muitos pensam, o problema é do vizinho, não tem nada a ver com isso. Não, tem sim. E não é fofoca, na verdade, você está colaborando e contribuindo. Eu acho que é importante que a população tenha essa conscientização de fazer a denúncia, né? Porque, como você disse, por vezes aí a mãe está sendo intimidada, as crianças, os adolescentes estão sendo intimidados, ameaçados e não tem coragem de fazer a denúncia. Mas essas crianças que são abusadas, os adolescentes que são abusados, eles dão sinais disso, né? A Sim. escola pode perceber isso, o vizinho pode perceber isso. Como que faz, Tamara? Olha, o pai conhece o filho, né? Os pais conhecem os filhos, conhecem quando começa a mudar a rotina da criança. Então, perceber uma dificuldade de concentração, um baixo rendimento na escola, uma agressividade, ver que o seu filho não é daquele jeito, fique atento, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Procure ajuda, procure a nossa equipe, procure a nossa rede, que está estruturada, que tem bons profissionais que são capacitados para atender, né? Então, viu alguma coisa de diferente, procure, porque é um sinal de pedido de socorro dessa criança, porque eles são ameaçados, a gente sabe disso, que a ameaça é grande, muitos falam, eu vou matar seus pais, eu vou te matar, né? Então, a criança acaba ficando com medo, o adolescente acaba ficando com medo, mas então os pais têm que ficar atentos à mudança repentina dos seus filhos. O seu filho era um aluno bom na escola, de repente ele tem uma baixa escolar. Opa, o que está acontecendo, né? Por que está assim? Ele não é uma pessoa agressiva, é um menino, uma criança, um adolescente dócil, né? De repente começa com sintomas de agressividade. Não está correto, né? Entre outras coisas que pode mudar o comportamento da criança e do adolescente. Então, procure ajuda, né? Ou vá no Conselho Tutelar, ou vá no CREAS, ligue, como o Eduardo disse aqui, as denúncias são anônimas, nós não perguntamos nome, né? Tem o Disque 100, que é só você discar o 100, vai realizar a denúncia, vai cair para a gente aqui no CREAS, vai cair para a gente aqui na Secretaria de Assistência. Então, faça, não ignore. Pode ser uma mudança de comportamento, mas pode ser uma coisa mais séria do que a gente imagina. Amanhã, então, qual que é a programação? Tem uma programação para a semana ou só amanhã a carreata mesmo? Os vídeos serão fornecidos para as escolas durante a semana, né? Então, vai ser dividido por faixa etárias, né? Cada grupo escolar de faixa etária vai ter o vídeo específico, né? E a carreata vai acontecer amanhã, mas os vídeos vão ser entregues para as escolas durante toda a semana. E, Júnior, uma coisa que a gente tem que mencionar é que o dia 18 de maio não pode ser mencionado só hoje e amanhã. É uma coisa que tem que ser falada o ano inteiro, né? E esse é um papel que o CREAS vem desempenhando, né? Que é nosso trabalho desempenhar essa prevenção, né? Então, a gente agradece e já solicita também para sempre poder estar vindo aqui, porque não é só no dia 18 e 17 que acontece as agressões, ela acontece o ano inteiro, todos os dias.